Pastor. Jesus. Amém. Aleluia. Cumprimento para Deus na paz de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos palavras maravilhosas essa noite, né? Cada palavra falou com a gente, a Deus através da palavra dessa noite, né? E a gente vai continuar, né? A gente tem que aprender a entender a palavra de Deus, né? Nosso livro. Aleluia a Deus. Pois não, lendo o livro de Gênesis. A irmã até falou de Gênesis, ela estava preparada para ler Gênesis também. Gênesis, capítulo 6, do versículo 6 em diante, para entender a palavra de Deus, né? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lendo o livro de Gênesis capítulo 6, versículo 6, né? Fala assim: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pensou-lhe em seu coração. Então, em seu coração, e disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependi de haver feito. No 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E então são a geração de Noé. Era varão justo, reto em sua geração, e Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava correndo, corrompida, porque toda a carne havia corrompido, e o seu caminho sobre a terra. Né? No 13, então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vida perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu lhes farei com a terra. Fazeis para ti uma arca de madeira e cobre, fará comprimento na arca e bitume por dentro e por fora. E desta maneira fará de 300 covardes, comprimento da água, de 50 covardes, a sua largura de 30 covardes, a sua altura fará na arca uma janela de um pouco. Amém? Só até aqui dá para entender. Então, falar da criação da arca, né, de tudo que Deus usou. Pode se acertar, vamos ver. Então, o que nós aprendemos nessa noite? Aprendendo coisas grandes e poderosas da parte de Deus, que nós vemos aqui, palavra do próprio Deus, ele dizendo que se arrependeu de haver feito o homem. Então a gente vê, irmão, que até Deus se arrepende, né? Então nós estamos vendo nessa noite que o próprio Deus se arrependeu de haver feito o homem, porque o homem lhe deixou a desejar. Então, a gente vê, não é só aqui que Deus se arrepende, no livro de Nível e outros lugares, Deus se arrepende. Deus se arrepende em vários lugares, porque Deus se arrepende de acordo com o teu coração, de acordo com o meu coração, de acordo com o que eu penso, o que você pensa. E quando você estiver pensando mal dentro de você, estiver pensando igual estava pensando nesse povo, Deus está arrependido também de ter feito você. Porque ele se arrependeu desse povo nessa época.
rendendo nada para o reino de Deus, não está dando importância alguma para o reino de Deus. Então o Senhor também se arrepende. Quando ele olha para cima, para baixo, e vê uma pessoa que recusa ouvir a sua palavra, vê uma pessoa que recusa obedecer os seus santos mandamentos, ele também fica triste, porque ele fez nós para ser adorador dele. Ele fez nós para adorar ele, para servir a ele, verdade e espírito. Então, quem faz o homem para obedecer a Deus? Satanás, com as suas invenções. E o homem, como já foi falado nessa noite, o homem, se não tiver pulso firme, se não for forte, ele se corrompe facilmente com as invenções que ele encontra no seu caminho, e ele abandona o Criador, vai seguir as coisas mais fáceis. Porque servir a Deus sempre foi difícil, sempre foi complicado servir a Deus, porque Deus dá essa tarefa a Noé, e Noé passa 120 anos para construir essa arca, 120 anos pregando a palavra de Deus, ensinando o povo, dizendo ao povo que ia ter um dilúvio, que ia acabar com tudo, Deus ia matar todo mundo, não ia salvar ninguém, e o povo não acreditava, falou que era mentira. Hoje também é o mesmo projeto. Hoje nós vemos todo dia falar que Jesus vai arrebatar a igreja, que vai ter o arrebatamento da igreja, que vai ter o acontecimento, mas ninguém acredita também. Mas para acontecer, vai ser a mesma coisa. Vai ficar muita gente sem salvação e fora da salvação, porque justamente não acreditaram no projeto de Deus. Será que o projeto da arca não falhou? Será que esse vai falhar? É um aviso para nós. A arca não falhou, passou 120 anos, mas depois aconteceu. E o que foi que aconteceu? O Senhor abriu as comportas do céu, jorrava água da terra, começou a cair água do céu, da terra, sair água de todos os lugares, abriu todas as fontes de água e começou a água entrar no lugar onde nunca tinha aparecido, porque naquela época não chovia, realmente não tinha chuva, não tinha nada. Vinha um vapor e aguava as plantas da terra, eram diferentes. Mas o Senhor aplicou aquela palavra que era impossível acontecer. Porque Deus, quando Ele fala uma coisa, Ele fala o impossível para nós. Para ver se vai acontecer ou não, se você vai acreditar ou não. Porque Deus quer que nós acreditemos no impossível. Então Noé acreditou no impossível, porque ele não desistiu, ele lutou. E ele passou 120 anos para fazer essa arca, porque era só ele e a família dele. Ninguém queria ajudar a fazer a arca. Ninguém quis ajudar ele a fazer a obra do Senhor. Ninguém quis estar com ele. Ninguém quis obedecer os mandamentos. Mas ele também foi fiel. Ele foi perseverante. Ele não baixou a cabeça. Ele acreditou no projeto de Deus. Então é a mesma coisa hoje. Deus falou comigo, falou com você. Deus falou com você. Acredite no que Deus falou com você. Acredite no que Deus disse que ia fazer com você. Acredite no projeto de Deus na sua vida. Porque ele não falhou com Noé. Noé até pensou que ele tinha falhado. Porque quando estava andando para lá e para cá, ele olhava, sabia, a água mandou o povo 3 vezes, mandou a ave olhar e a água voltava com gás, não voltava com nada. E ele pensou, não vai mais baixar a água e vamos ter que correr, porque vai acabar a comida, vai acabar tudo, os animais e tudo, e aí o que é que vamos fazer? Então ele ali passou muitos dias e depois ele soltou a água de novo e ela trouxe uma folha de oliveira no bico. Aí ele se alegrou, porque ele viu que já tinha lugar, que tinha terra. Então a esperança dele se alegrou, porque Deus não esqueceu dele, né? Então Deus preparou um homem para fazer o projeto dele, um homem chamado Noé e a sua família. E nesse projeto só escapou Noé e sua família, 8 pessoas. Então a gente começa a interpretar e começa a ver, irmão, que a salvação é dificultosa, é difícil, não é para todos, mas é para quem fosse perseverante. Nós estamos todos ensinando você a ser perseverante, você ser fiel a Deus, você ser valente na obra de Deus, para você não ficar. Porque amanhã, se você ficar, você vai ver, meu pastor não ensinou isso para mim, meu pastor não ensinou a galera a palavra de Deus. Porque nós vemos testemunho, tem um testemunho aí que pessoas já foram no inferno, tem pessoas que já estão no inferno, já foi permitido que ele visse, e ele está reclamando do pastor que não ensinou para ele, está lá no inferno, muita gente, porque o pastor não ensinou a verdade para ele. Muita gente já está no inferno, que morreu, foi para o inferno, dentro da igreja, porque o pastor não ensinou para ele que tem o inferno, que tem o céu, não ensinou para ele se preparar, para ele não ir para lá. Como o testemunho de Lázaro, o rico, e Lázaro, o menino. O que aconteceu?
Morreu Lázaro, e Lázaro foi para onde? Foi para o seio de Abraão. E o rico morreu. E o rico teve um sepultamento, foi uma festa maravilhosa. Sabe quando ele abriu os olhos, ele estava no céu, ele estava num lugar de tormento. E Deus permitiu que ele visse quem? Que ele visse Lázaro do seio de Abraão se deleitando naquela vida boa. E o que foi que o rico falou? Pega Lázaro, molha o dedo nessa água e passa do meu lado, que eu estou aguentando ter essa sequidão, com esse fogo aqui me queimando, não estou aguentando com essa tormenta aqui me perturbando. Foi que Abraão falou: não, foi o que você escolheu. Você estava na terra, escolheu isso, você escolheu isso, porque estava lá a palavra, estava lá os meus pregadores, estava lá ensinando, mas você escolheu isso aí. Então, hoje também é a mesma coisa, muita gente está escolhendo o caminho errado. Tem a possibilidade de escolher o caminho certo, mas está com essa facilidade da vida. Não existe facilidade para parar no céu, não. Como lá eu tenho a palavra, fala, o céu não está na força. Que força é essa? A força de você largar tudo e vir buscar o Senhor. E você não deixar as coisas de Deus para terceiro plano, nem para quarto plano. Tem um plano de falso profeta, a irmã Jamila falou dos falsos profetas hoje. O falso profeta não vai ensinar você a ser fiel a Deus, porque ele é falso profeta. O falso profeta vai ensinar nós a ser fiel a Deus. O falso profeta é falso profeta. E quando o Senhor diz acautelai para ninguém engane, porque Deus não quer que você seja enganado. Deus quer que você tenha entendimento para não ser enganado. A palavra está falando comigo, está falando com você, para você ser fiel a Deus e não olhar para a esquerda nem para a direita. Nós fomos na saída da rua, nós vimos botar uns bar cheios de pessoas bebendo cachaça, bebendo usando drogas, usando o que quer. É muito que eles escolheram. Às vezes você tem pena dele, mas tem pena porque a gente não quer que eles voltem para o inferno, mas eles querem ir. Eles querem ir. Porque se eles quisessem vir para o céu, eles aceitaram a palavra de Deus como nós aceitamos. E estamos na igreja. Então não se gloriar porque nós estamos. Vamos se preparar para fazer o certo, porque não é só nós estar na igreja que vai ser salvo, mas sim nós estar de acordo com a palavra do Senhor. Como Noé estava de acordo com a palavra do Senhor, porque o Senhor disse agora: de repente de haver feito o homem, de repente de ter feito tudo que eu fiz, eu vou destruir tudo. Mas ele olhou e achou graça em Noé. Aí ele viu justiça em Noé, ele viu fialdade em Noé, ele viu: não posso matar e deixar ele morrer, eu vou dar um escape. Ele disse: prepara a arca. A arca vai te salvar, e vai salvar quem aceitar a minha palavra, vai salvar você e quem aceitar a minha palavra. Só que ninguém aceitou, salvou só ele, a família dele, 8 pessoas. E foi por falta de pregação? Não foi por falta de pregação. Hoje a palavra está sendo pregada todo dia, mas as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, porque até mesmo os crentes que na igreja não querem ouvir, imagina quem não é. Hoje chegou um ponto que até mesmo os crentes que conhecem a palavra, que deveriam ouvir, eles estão virando as costas para Deus. Como nesse tempo, não quer dizer que isso era mulher que era crente, não, tinha crente, tinha muitos crentes, tinha muitas pessoas, só que era crente falso, não era verdadeiro. Porque os crentes verdadeiros, ele luta pela causa justa de Deus. Os crentes verdadeiros, ele luta pela justiça do Senhor. Já os falsos não lutam, ele luta por as coisas dentro dele. Os falsos profetas não lutam pelo reino de Deus, eles lutam pelo dinheiro. Isso aqui, que a gente está cansado de ver o que acontece nessas igrejas que não tem doutrina com a palavra de Deus. Por que as pessoas não procuram melhorar a palavra? Aí não pregam sobre as coisas que tem que pregar, e eles priorizam as coisas. Já tem profeta, eu não prego sobre o uso e costume, eu não prego sobre a vaidade, sobre a lasciva. Se você não prega sobre isso, você não prega sobre nada, porque Jesus pregou, ensinou tudo isso, mas tem que ensinar as pessoas tudo aquilo que é pecado e que é aborrecido e que é sujo. Nós temos que falar com as pessoas, se limpar diante do Senhor, porque a palavra de Deus é que limpa o homem, é a palavra de Deus que julga o homem, ela é um julgamento, a palavra de Deus julga o homem, ela é justiça, ela julga eu, julga você. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus nos julgando, o que é que fala naquela passagem da ceia? Que o Senhor, ele diz assim, que a palavra é bom nós ser repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo, porque a palavra de Deus nos repreende, usando a palavra para nos repreender, para nós se corrigir, para que nós vá para o céu e não seja condenado. Então, nós estamos vendo uma palavra de milagre, um grande milagre, porque das gerações que teve de Noé até agora, nós estamos aqui, nós somos dessa família, dessas gerações que já passou quase várias gerações, mas todas as gerações faz parte da arca de Noé, faz parte desse povo, faz parte. Nós somos descendência de Noé, dos seus filhos, dos seus parentes, todos nós
fazemos parte desse reino, porque se não tivesse acontecido isso, tinha morrido todo mundo, não tinha ninguém mais. Mas por a fé do homem, pelo confiar em Deus, é que o Evangelho está de pé. Então, nós temos que fazer por onde Deus achar graça em nós. Nós temos que fazer por onde Deus sentir prazer de nós, como Jesus sentiu, como foi pregado segunda-feira. Jesus deu testemunho de João Batista e falou que não haveria outro profeta tão mais importante do que João Batista. Né? Aí também Deus dá testemunho de Jó, dizendo: tem visto meu filho, tem visto meu servo fiel e temente a Deus? Então, Deus dá testemunho de Jó, Jesus dá testemunho de João Batista, e daí por diante, Deus quer dar testemunho de mim também, de você. Deus quer olhar para ti e dizer: olha meu servo pastor Luiz, olha meu servo o diácono Mael, olha meu servo diácono Henrique, olha minha serva diaconisa Jocelyn, diaconisa Jamil, a nossa obreira Eurite. Ele quer ver tudo isso de nós, ele quer ver nós, ele quer diácono Antônio, ele quer ver olhar lá de cima e ver nós preparados e saber que nós somos confiados em Ele colocar nas nossas mãos, porque nós vamos dar de conta. Ele espera que eu dê conta daquilo que Ele colocar nas minhas mãos, como eu dou de conta dessa construção tão grande e tão maravilhosa. Porque também nós temos uma construção, nós temos algo a fazer na casa de Deus, que é honrar aquilo que Ele colocou na minha e na sua mão. Noé honrou o seu papel e foi até o fim, mesmo com as vaias, mesmo com as contradições contra ele, mesmo com as pessoas lutando dizendo que não ia dar certo, dizendo que era mentira, que não ia chover, mesmo com tudo isso, ele acreditou e fez. E no dia que ele terminou, o Senhor disse: chegou o dia, hoje eu vou mostrar. E ele abriu as portas e choveu até encher, até subir a água. E as pessoas vieram atrás de Noé, vieram todo mundo atrás. Abra a porta, Noé, mas quer entrar. Só que Deus tinha fechado a porta por fora, não tinha mais jeito de entrar. Deus sabia que se deixasse na mão da Noé ia ter pena no coração e ia abrir. Com muitas pessoas que estão abençoadas, e às vezes passa o inimigo e entra na tua casa para destruir a sua casa, porque você não tem entendimento. Mas a palavra foi diferente. Deus fechou a porta para não ser contaminado. Deus fechou, quem fechou a porta foi Deus. Ela disse: não, eu não posso abrir, quem fechou a porta foi Deus. Deus cerrou essa porta, não dá para abrir a porta. Então eles tentaram pular, mas não conseguiram, porque eles iam fogo do céu e não deixaram ninguém entrar, porque estavam protegidos por Deus. Eles tentaram de uma forma ou de outra entrar, mas não foi permitido, até que morreram todos. E quando morreram todos, ficaram 180 dias aí esperando aí para morrer tudo. Deus permitiu, porque Deus queria dar um ponto final naquelas pessoas que deram as costas para Deus. Porque muitas vezes as pessoas vão parar de ser ignorantes. Você diz: ah, Deus é amor. Ele é amor pela justiça. Olha a justiça dele aí. Olha a justiça de Deus aí. Olha a justiça dele aí. Essa é a justiça de Deus. Ele é a justiça. Nós estamos cansados de ver a justiça de Deus aqui. Nós temos que entender que Ele é amor para quem o ama Ele. Claro, se você ama Ele, vai te tratar bem, vai te dar tudo, Ele vai fazer. Ele é um filho próprio, vai te dar um anel no dedo, vai te dar uma veste nova, vai te dar vitória. Mas se você não reconhecer Ele como filho amado, como seu pai, a coisa muda, a coisa fica diferente. Porque nós temos que ser uma pessoa de compaixão, ter compaixão por aquilo que Ele já fez comigo, por você, e por que Ele quer fazer comigo, por você. Então, Noé viu que Deus lhe entregou um grande trabalho, entregou uma grande responsabilidade, que era fazer essa arca. E ele fez a arca. E ele diz a medida das arcas, diz que tem que ser feita a arca. Ou seja, Deus foi o engenheiro, o arquiteto e o engenheiro dessa arca. Então deu certo, porque Deus foi o engenheiro e o arquiteto dessa arca. Então quer dizer o que nessa noite? Através dessa grande construção, que a água não venceu, que nada venceu, a água que cobriu a terra inteira, e não sobrou nenhum lugar seco, e essa arca sobreviveu. E nós, se você puxar na internet, você vai encontrar o lugar que ficou o resto dessa arca, e acharam vestígios dessa arca ainda, e tem ela até hoje ainda, para mostrar que o que Deus faz fica à prova, o que Deus faz fica
as coisas para você saber que foi ele que fez, e ele deixa o rastro que é para a pessoa acreditar e não desacreditar na vida sagrada, né? Então tudo isso aconteceu e hoje é exemplo para nós entender que o que nós temos que fazer é estar pronto a obedecer a palavra de Deus. Não vamos endurecer o nosso coração, mas vamos ser valentes, vamos ser inteligentes, vamos deixar Ele trabalhar a nosso favor, vamos deixar Ele trabalhar, vamos deixar Ele agir em nossas vidas, vamos fazer por onde Ele acha graça na minha e na sua vida, vamos fazer diferente, não vamos fazer como estão fazendo aqueles que não querem nada com Deus. Mas eu digo nessa noite, não se mistura com aquele que não quer nada com Deus, porque se misturar, você perde as forças, né? Nós sabemos que o Senhor fala da estátua da boca dos outros, e aquela estátua tem um grande significado que tem barro e ferro nela, e o significado do barro e do ferro é que o ferro é forte e o barro é fraco. O significa, você está forte, mas se você misturar com gente fraca, você cai. Então a gente não pode se misturar com quem não pode nos abençoar, não pode se misturar com quem a gente não pode alcançar o reino de Deus, mas você tem que misturar com quem é poderoso e é maravilhoso. Então nós temos que procurar fazer as partes que é dura, que é forte e que é maravilhosa. Você sabe qual é o significado do ouro na Bíblia? O ouro significa por isso. Então nós temos que se misturar, nós temos que buscar algo para nós que faça nós brilhar, e para nós chegar ao ponto que agrada ao Senhor e ao valor de Jesus Cristo. Então nós, por que o ouro é considerado um produto puro e limpo, e nós somos considerados como ouro? Porque nós estamos passando pelo fogo, e o ouro é provado no fogo. Você lança o ouro, e depois que ele é purificado, que vai sair aquela pedra tão bonita, tão maravilhosa, seria uma mistura, porque não pode ter mistura do ouro. O ouro legítimo, ele não tem mistura. O ouro legítimo, ele é o ouro que brilha e que vai realmente dar um resultado especial. Da mesma forma, eu e você, nós também somos, não só ouro, mas somos considerados uma pedra diamante que brilha e que é maravilhosa. Tudo na mão de Deus, nós podemos acontecer isso. Seu ouro, o melhor ouro, como está falando na Bíblia, o melhor diamante, como está falando nas pedras preciosas na Bíblia, como o Senhor disse que nós somos também uma pedra preciosa, só que estamos brutos, e o homem bruto, ele não consegue brilhar. Para ele brilhar, ele precisa passar pela lamentação do Senhor Jesus Cristo, e a lamentação é a palavra de Deus. Ninguém vai conseguir brilhar se não passar pela lamentação da palavra de Deus. Muita gente não consegue vencer e receber de Deus as bênçãos dele, porque ele não consegue passar pela prova da palavra de Deus. Ele foge antes de acontecer, ele não aguenta, porque diz que as pessoas procuram facilidade e procuram coisas para facilitar ele. E muitas das vezes você vai encontrar muito atalho. Você já viu aquela pegadinha do atalho? Você vai procurar um atalho, você morre no caminho, tem um leão e mata a pessoa lá, destrói, porque a pessoa está procurando. Quando a pessoa procura um atalho, é porque ele quer chegar no lugar mais rápido, porque o lugar original é dificultoso, é cheio de embaraço, e a pessoa às vezes quer procurar atalho. E nós sabemos que o crente não pode procurar atalho, mas tem que ir no caminho que Deus colocou para nós andar. O que foi está difícil, mas é por isso aí que você vai, porque é nesse aí que você vai ser vitorioso, é nesse caminho que você vai ter a vitória. Noé, não é se Noé tivesse feito um atalho de fazer a metade da aula, 300 metros eu vou fazer de 150, eu vou fazer 100 metros. Ele fez na reta, ele fez do jeito que Deus mandou, do tamanho certo, altura certa, não podia ter nem medida, a mais nem a menos, tudo na medida que o Senhor colocou, porque quando Deus manda vai fazer, tem que fazer do jeito que Ele mandou. Porque se tivesse feito de outro jeito, não tinha dado certo, né? Não tinha dado errado, podia afundar, não, então era do jeito que Deus mandou. Ele deu a medida da largura, deu a medida da altura, deu a medida do comprimento, deu tudo, deu todos os detalhes, e disse qual é o material que tinha que ser feito, a madeira certa e a vedação certa, para poder aguentar a água e poder os animais lá dentro. Então, e tem mais outra, que é bem interessante, irmão, você entender. Os animais, quando chegou a grande hora, eles não ficou preocupado com os animais, não. Chegou a hora, o animal entrou tudo sozinho, os animais entraram só. Está vendo? Os animais ouviram a voz de Deus. Deus convidou os animais, e os animais entrou na arca sozinho. Não deu dor de cabeça para Noé. Entrou e foi
para o seu lugar, cada um para o seu lugar, porque era projeto de Deus. Então Deus, até os animais obedecem a Ele, e muitas vezes, mas como homem, criado por Ele, criação dele, semelhança dele, muitas vezes não quer obedecer o Senhor, não quer obedecer o nosso Criador, mas nós temos que ser inteligentes e saber que toda vez que nós não queremos obedecer o Senhor, isso não vem de nós, são Satanás tentando tirar nós da presença de Deus, e ele tentando colocar a lua na tua mente para você desistir de Deus. Porque ele inimigo trabalha de noite, os demônios estão sob usados, trabalhando de noite para desanimar você, para tirar você da fé, tirar você do caminho, para colocar até mesmo pessoas que dizem que é teu amigo, pessoas que dizem que é amiga sua, para ir na tua casa na hora do culto, para tentar tirar você na hora do culto, para tentar fazer alguma coisa para você não chegar no culto, porque o diabo é infiel, e ele quer que você seja infiel para você se igualar a ele. O diabo quer pessoas que se igualem a ele. Mas Deus quer pessoas que se igualem a Ele também. Como é se igualar a Deus? É obedecer e ser justo, é obedecer e ser fiel a Ele. Então nós temos que aprender que o diabo quer que você desvalorize as coisas de Deus, quer que você não acredite em Deus, quer que você seja relaxado, quer que você seja infiel, porque o diabo sabe realmente que Deus não aceita pessoas infiéis, não aceita pessoas relaxadas. Então o diabo já foi expulso do céu, porque ele tentou ser maior que Deus, ele tentou com essa artimanha dele, e ele caiu lá de cima e Deus expulsou ele. Então ele está aqui na terra para trabalhar contra a lei de Deus, porque o diabo sabe que Deus é justo. O diabo sabe melhor que eu, melhor que você. O diabo conhece a Bíblia mais que eu, conhece mais que você. O diabo conhece tudo da Bíblia, conhece tudo e sabe todos os projetos. O diabo sabe. Então ele usa a maior das igrejas, a maioria das igrejas que estão na terra hoje. Então você acha que é Deus que está lá? Foi o diabo que criou para enviar você para ir para lá. Porque quando você sai da igreja de pregar a verdade, você vai com certeza para uma igreja que não tem Deus. Mas que tem o comando do inimigo. Muita gente, muitos pastores estão em cima do povo sentados no colo do diabo, guiados por ele e obedecendo ele, fazendo o que ele quer, fazendo as ordenanças dele e obedecendo o que ele quer. É isso. Então a gente tem que ter entendimento. Por isso que o mundo daquela época estava corrompido. Não é porque não tinha igreja, não tinha sim, mas que não obedecia, que não honrava a Deus, que não agradava a Deus. Né? Hoje também não tem milhares de igreja na terra. Mas qual é a igreja que agrada a Deus? Os que têm compromisso com a palavra de Deus. A que ensina você a ir para o céu. A que ensina você a ser verdadeiro. Que ensina você a ser uma pessoa que Deus acha graça. Uma pessoa que agrada o reino de Deus. Que Deus vai lá de cima e se agrada de ver você aqui na terra. Né? Uma pessoa que está acesa, que a luz está brilhando, que a luz está acesa. Uma pessoa que tem azeite, como as 10 loucas, as virgens por dentro e as 5 loucas. As 5 tinham azeite, tinham compromisso com Deus, e as 5 não tinha. Mas ia à igreja todos os dias, ouvia a palavra, louvava, estava tudo junto. Mas quando chegou o dia da verdade, só 5 que podiam entrar, porque 5 eram loucos, 5 não queriam nada com Deus, 5 estavam. Então, é o que acontece no dia de hoje. Tem muita gente na igreja, mas que só está na igreja, não está preparado para ir para o céu, não está preparado para morar no céu, porque não? Por quê? Ou está numa igreja que não dá o preparamento, ou está numa igreja que tem o preparamento, mas não está ligando, não está dando ouvir a palavra de Deus, porque tem duas opções: ou você está numa igreja que não prega, que não tem compromisso com a palavra de Deus para pregar a verdade, ou você está numa igreja que prega a verdade, mas só que você não guarda essa verdade, você não dá ouvido a essa verdade, você não honra essa verdade, você vira as costas para essa verdade. Aí vai ser a mesma coisa, tanto faz você estar no lugar como no outro, porque você não honra a palavra de Deus, e qualquer lugar que você ouvir não adianta nada. Para você ter sucesso, você tem que ouvir, guardar e deixar Deus agir na sua vida. Ser ignorante das coisas do mundo, mas ser fiel a Deus naquilo que Ele tem que falar. É isso, né? E assim nós vamos realmente ter vitória da parte do Senhor, né? Está aqui, no 22 dias quase, todos que tinham fogo, expirou da vida dos seus narizes, todos. Aqui está falando que todo mundo morreu, não ficou ninguém, só Noé e seus filhos, na verdade 8 pessoas. Então, o que é que nós aprendemos nessa noite? Que a salvação não é tão fácil como a gente pensa, mas é difícil, mas também não é impossível. Porque quem vai ajudar você a ser salvo é Jesus. Quem vai ajudar você a ser salvo é Ele. E quando você dá um passo para Ele dá mais de 10 para você. Pode prestar atenção, quando você começa a louvar o hino, você insiste, dá vontade de louvar o outro. Quando você começa a orar uma oração, daqui a pouco dá vontade de orar mais. Daqui a pouco você vai criando essa alegria de estar na igreja, essa vontade de estar buscando o Senhor. E aí vai crescendo. Cada dia você vai ter. Aí vai chegar a hora que você quer estar sempre envolvido nas coisas de Deus, porque a tua mente
se encheu da glória de Deus, se encheu do poder de Deus, se encheu de Deus. Enquanto nós estamos assim, nós não conseguimos ficar em casa, olhando para as paredes, olhando para a televisão, não vai ter ninguém tão importante como Deus, porque o que precisa é você estar colocando Deus em primeiro lugar. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós vai ser acrescentado na toa. Esse versículo que está escrito em Mateus, né? 6:33 fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas serão acrescentadas. Aí fala também na palavra de Deus, fala tudo bem claro, né? Que o reino de Deus é tomado à força, e vai por aí por diante, nós vamos buscando, daqui a pouco nós estamos sendo essa pessoa que a nossa vontade é de clamar, é de buscar o Senhor. Então crie em nós essa atitude, crie em nós esse caráter espiritual, que você não consegue ficar fora das coisas de Deus, porque é importante. Você acha, quando chegar lá do culto, você dá vontade de você vir para o culto, que você já está esperando, você está preocupado com o dia do culto, está preocupado com o dia de vir ao Senhor, porque você está interessado com as coisas de Deus. E quando a pessoa perde interesse por uma coisa, aí fica difícil, mas quando você tiver interesse pelas coisas, claro que você vai buscar. Se vier a Deus, é como se quando você arruma uma namorada nova, você está todo dia querendo ver ela, tem que ser igual isso, todo dia você tem que estar, porque Deus, Jesus, nós somos, sabemos que nós somos a noiva de Jesus? Nós somos a noiva de Jesus, a igreja é a noiva de Jesus, então a gente tem que estar todo dia preocupado com como se apresentar o noivo, porque o noivo é Jesus, nós somos a noiva e ele é o noivo, então ele está esperando todo dia você aqui para ver como é que você está se apresentando como o noivo de Cristo, como a noiva de Cristo. Então a igreja é a noiva de Cristo, vamos se preparar para esse grande evento que está para acontecer no nome de Jesus Cristo, amém? Não vamos esquecer que ninguém acreditava na arca, no acontecimento, mas morreu todo mundo. E agora a arca é Jesus de Nazaré e a arca. Vamos esperar, porque a vida de Deus vai chegar. E vamos se preparar para poder chegar para demorar no céu. Amém? Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso, que abençoe o céu da terra nesta noite, nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Leva nós para nossas casas, abençoa a sua igreja, os teus filhos, prospera, dá saúde aos teus servos, dá saúde aos teus servos, Pai. Repreenda as enfermidades, repreenda toda doença, dá vitória no emprego, no trabalho, na casa de cada um, onde o Senhor vem aguardar, como o Senhor deu estrutura para Noé fazer aquela arca, dá também estrutura para a tua igreja, para o teu povo, cada um quer que se encontra, Pai, tem uma arca para construir, cada um aqui tem algo para construir, eles têm construído na direção do Senhor, Pai, que a direção do Senhor seja na vida desse povo, seja na vida de cada um nessa noite, Pai, dessa família, dessa igreja, todos nós precisamos de o Senhor ser o nosso instrutor, nós precisamos do Senhor ser, Pai amado, o nosso engenheiro da nossa vida, Pai, nos dá força e dá sabedoria do alto, Senhor, é o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, e te agradecemos e ligar em nome de Jesus Cristo, Pai, para todos sempre, amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus seja com todos nós, e todos digam amém. Vamos com Deus em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe.